projeto é a história da mulher de Roraima, a disciplina de História. Começa a pergunta. A senhora poderia me dizer seu nome, onde a senhora nasceu, a sua idade? Eu chamo Lília Regiane Neres Dias, nasci na cidade de Manaus, no estado do Amazonas, e eu estou com 43 anos. Como a senhora começou a gostar de informática? A área de informática, para mim, surgiu de uma forma assim, muito prática, porque eu trabalhei e ainda trabalho vinculada ao Centro de Educação Tecnológica, que é o CETAM, no estado do Amazonas, com grande amplitude na área de informática. E como eu fiz sistemas, eu sempre digo para mim que eu sempre quis trabalhar com informática, porque antigamente, no meu pensamento, logo quando eu comecei a estudar a graduação, até então eu queria ganhar dinheiro na área de sistemas, e era uma coisa que no estado do Amazonas, principalmente no município de Manaus, como nós temos grandes empresas, grandes multinacionais, isso me vinha à tona pelo fato, no começo da graduação, porque era uma área que poderia me dar muito lucro financeiro. Depois, no passar do tempo, eu verifiquei que é uma questão de vocação. Eu verifiquei que eu não queria ficar por detrás das máquinas. E como eu tive também vivência dentro da Universidade do Amazonas, também na área administrativa por 10 anos da minha vida, eu tive muitas pessoas, muitos professores que, vamos dizer assim, que eu olhava e imaginava como seria ser detetora de tanto saber, né? E eu sempre os respeitei muito. Antes de terminar minha faculdade, eu tive a oportunidade no Centro de Educação Tecnológica, que é o CETAM, fiz um seletivo. Fiz um seletivo na época, né, no qual a gente passa por currículo, na época, como eu te disse, eu cursava sistemas. Aí desse currículo a gente é avaliado por uma banca, né? A gente, por obrigação, tem necessidade de fazer um curso de reciclagem, né? Porque se eu passar, eu iria para a sala de aula numa primeira oportunidade, né? Aí comecei para a sala de aula e vi que a minha vida não era sistemas em si, porque eu não queria estar por detrás dos computadores, e sim na frente ensinando pessoas. Possivelmente eu agreguei o que eu tinha vivenciado na UFAM, na Universidade do Amazonas, com o que eu estava ali com o CETAM, né, em relação à informática. E eu comecei a dar aula, ensinar pessoas e a amar aquilo dali em diante. Foi aí que eu comecei. Mas dentro dessa questão qualificação, eu também tenho uma outra formação que é administração. E eu também gosto disso e também faço essa abordagem nessa área, no qual eu amo também. Quando a senhora começou a informática, quando a senhora começou a estudar informática, a senhora teve alguma dificuldade por ser mulher? Assim, quando a gente vai fazer o curso de sistemas, e geralmente na área de informática, seja ele qual for, desenvolvimento de software, até mesmo a docência em informática, a gente percebe que ela é mais vinculada a homens, mais, vamos dizer assim, mais homens que procuram. Então, na época, na minha turma, eram, vamos dizer, se 40 pessoas entravam, tipo, 30 era homem e o restante era mulher. E a gente vai passando e a gente vai tentando, como eu te disse, eu percebi que naquele momento, em relação ao curso, com o passar do tempo, eu fui vendo que não era aquilo que eu queria. Então, as mulheres também do meu curso, elas foram desistindo com o passar do tempo. E eu tinha algumas matérias, algumas disciplinas, que realmente eram voltadas mais para homens, e às vezes a gente era motivo assim, de um pouquinho de chacota, né? Mas, graças a Deus, a minha vida, vamos dizer assim, particular, eu sempre tive muito, vamos dizer assim, peguei muita autonomia para dizer o que eu quero, o que eu penso, e assim sucessivamente eu fui passando e fui deixando entender que eu era merecedora de todos os créditos, né, em relação talvez não sendo homem, como a maioria deles executam, mas eu era uma mulher que queria vencer, né? Então eu tive coisa para essas questões assim de ser mais área masculina e tudo, né? Recentemente, posso até dizer uma coisa, eu tive uma disciplina em que eu tive que assumir agora, que era manutenção, né? E assim, como eu não era isso muito assim que eu manejava no momento, eu tive que reviver toda uma situação que no ano passado eu já ministrei, né? E quando eu entrei na sala de aula, a gente
faz uma demanda de poucas pessoas porque a gente vai fazer mais aulas práticas. E praticamente 17 eram homens e 3 eram mulheres. Eu senti que na hora que eu entrei, porque eles estavam esperando um homem, né, para manutenção. Na hora que eu entrei, quando eles viram uma mulher, eles ficaram assim, tipo, me desmerecendo, entendeu? Então eu não deixei aquela peteca cair, né, como a gente fala, né? Eu olhei para eles, verifiquei tudo, dei o conteúdo programático e a gente foi abordando cada dia. Cada dia ele até disse, poxa, professora, você está puxando muito. Se o que vocês queriam? Que eu amenizasse? Não é dessa forma que a gente quer. Então, assim, em relação à informática, geralmente a área é mais masculina, mas, como eu te disse, a gente precisa passar por cima de muitas coisas para dizer eu posso, principalmente quando você quer. É o que eu digo sempre para meus alunos e, de uma forma particular, todos que já passaram por mim, você tem que ter foco. Você tem que olhar e dizer, eu consigo. Você chora um pouquinho? Eu posso dizer que a gente chora sim, né? Mas a gente levanta aquela música, né? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Então tem que ser dessa forma, senão a gente não consegue muitas coisas, não. A senhora gosta do seu trabalho? Eu amo o meu trabalho. Como eu te disse, é uma coisa que eu me encontrei, que a gente busca. A gente, como eu te disse, no começo foi uma situação assim, eu vou fazer faculdade, eu vou fazer isso porque tá dando dinheiro lá em Manaus, né? Até porque quando eu entrei, eu já tinha a minha filha, eu tenho uma filha, hoje ela tem 21 anos, né? Na época ela tinha uns 12 anos, não lembro do certo. Então assim, eu já fui assim um pouco mais estabilizada para cursar a faculdade, para dizer eu vou passar, eu vou cursar e vai dar tudo certo, né? Então, assim, quando eu ingressei, eu fui para a questão primeiro da questão financeira, mas depois que eu tive a oportunidade de ser realmente inserida numa sala de aula, passar por um processo seletivo, que isso para mim é muito, vamos dizer assim, uma coisa que me transmite vitória, porque a partir do momento que tu é seletivado, que tu mostra que tu podes, né? E até porque existe uma avaliação depois de vários alunos referente a quem é o professor, o que ele faz, se ele realmente alcançou os objetivos. Isso para mim foi um mérito meu, né? Referente a isso. Então, para dizer que eu amo o que eu faço, não só pela questão conteúdo, mas pela questão que eu vivencio pessoas, eu creio que 99% eu consigo realmente mostrar para eles o que a gente está ali, porque o que a gente faz hoje e o que eu sempre fiz em relação à informática, né, que é um primeiro passo. E hoje a gente vê que não é porque eu quero fazer, não é o diferencial, é uma necessidade. Então eu gosto muito do que eu faço, porque eu sei que eu dou um passo grande na vida delas. Como a senhora se sente passando o seu conhecimento de informática para as pessoas que necessitam? É muito bom. É muito bom, sabe por quê? Porque por mais que você chegue numa sala de aula, porque assim, a minha vida em relação a isso não é só um público-alvo específico, não é só jovens, adultos, crianças ou idosos, é uma mistura, né? Então às vezes você vem e sabe que aquelas pessoas precisam do certificado, né? E que elas estão ali por uma necessidade. E eu posso dizer que as pessoas que mais me desafiam e que mais eu tenho gosto é aquelas que não sabem nada, é aquelas que têm medo, né? E eu sempre, graças a Deus, eu tenho muito tempo que eu faço, então eu já adaptei, já adquiri algumas metodologias que funcionam, né? Então, assim, eu me sinto uma vitoriosa quando eu consigo realmente, e quando é no final do curso, eu consigo olhar e dizer na formatura, dizer, olha, nada vai mudar, vai ser assim sempre, né? Eu faço isso sempre em relação a isso. Por quê? Porque hoje eu tento desmistificar na nossa, vamos dizer assim, na nossa questão pública, que os cursos são, vamos dizer assim, mais ou menos, né? As pessoas que já chegam, elas olham assim, é um curso, vou lá fazer, tá tudo bem. Mas eu tento olhar para elas e dizer, não, esse é um curso que você vai levar a sério, eu quero que você me mostre que você sabe. Porque, como eu te disse, eu tenho, graças a Deus, muita vivência no mercado de trabalho aí fora. Trabalho desde os meus 16 anos. E eu sei que o mundo aí fora eu sempre digo que vence o melhor. Então, eu posso bater no peito e dizer bem assim, foi eu que de alguma forma contribuí para a tua formação, né? E eu tento sempre dizer que o mundo aí fora não é fácil. Não é fácil para ninguém, não é fácil para mim. Imagine para você que não sabe, que não tem nenhuma vivência nesse sentido e que informática hoje é primordial. Sobre a sua formação, essa sua área é geralmente muito associada aos homens.
Como a senhora se vê numa área de informática sendo mulher? Como eu disse há pouco, eu me sinto uma vitoriosa referente a isso. Nunca deixei me desmerecer em relação aos homens, principalmente na época acadêmica, né? Tinha algumas disciplinas que realmente eu não me adaptei. Mas, como eu te disse, a questão docência, para mim, é diferenciada do que eu fiz, entendeu? A minha formação, eu tive muito conhecimento, eu agrego muito, hoje eu utilizo em outros trabalhos que eu faço, até porque, como eu acabei de falar, eu também tenho uma outra área que eu atuo, né? E eu busco nisso, ou seja, eu consegui de uma forma comitantemente trabalhar na área operacional e na área docente ao mesmo tempo, por 10 anos na minha vida. Como? Realmente me doando referente a isso. E como eu falei na questão logo no início, realmente o masculino, né, o homem em si predomina, mas eu tenho muitas colegas que também são pessoas assim que focam mesmo e que conseguem um dia conseguir. E eu estou conseguindo, graças a Deus. A senhora é respeitada em seu meio de trabalho pelos homens com os quais a senhora se relaciona no trabalho? Como eles veem a senhora? É olhar profissional? Sim, sou muito respeitada. Aliás, a princípio depende, sabe? Eu tenho, por exemplo, colegas que quando eu vim pra cá, quando eu passei com 2 colegas homens, ou seja, são 2 homens e uma mulher, e eu fui o primeiro lugar. Então, assim, pra mim, não é que eu pegue esse título de primeiro lugar, mas sim porque eu digo, nossa, eu sou mulher, tem 2 homens atrás de mim, né? Então, assim, nessa área, como você salientou, e eu estou salientando de novo, é mais, vamos dizer assim, é mais costumeiro os homens, né? E quando eu passei em primeiro lugar, eu acho que talvez eles nem tenham se tocado, porque a primeira vez eu te demonstrei quem eu era, né? Se, poxa, uma mulher na minha frente e tal, entendeu? Mas pelos anos que eu tenho, pela vivência que eu tenho, eu acho que eu consegui um respeito. Eu consigo sim, eu até brinco muito com eles, né? Referente a isso, sendo que eles são bem mais focados do que eu na questão da formação deles, né? E hoje, como eu te disse, eu foco muito na docência, eu foco muito no ser humano, nas pessoas. A senhora acha que a sociedade hoje em dia é justa com as mulheres? Por quê? Por que a senhora acha que deveria mudar? Olha, em relação à questão mulher, eu, de uma forma talvez natural e talvez pelo que eu sempre busco, Lília, nunca encontrei problemas com a minha, vamos dizer assim, com a minha inserção no mercado, né? Pelo fato de eu ser homem, falou de ser mulher. Eu sempre deixei claro, talvez por motivo de necessidades, vamos dizer, financeiras, que eu posso, né? Lília, não encontrei, mas eu tenho muitas colegas que talvez pelo não tendo tanta vivência como eu tenho, elas se encontram prejudicadas. Mas ao meu ver, Lília, eu nunca tive. Mas vamos colocar no geral, de uma forma que eu, como eu te disse, como eu abordo uma área também administrativa e tenho informação também em recursos humanos, realmente a gente tem algum tipo de discriminação. Uma, pela questão de a gente gerar filhos. Então, algumas empresas, elas não deixam isso, né? Eu posso dizer porque eu já passei no passado essa situação, que eu não poderia ter filhos, né? Então, na época, como eu estava precisando, e a minha filha nunca, graças a Deus, me deu trabalho, sempre contei com a ajuda dos meus irmãos e da minha mãe, eu tive que omitir que eu tinha filhos. E eu passei 1 ano dentro dessa organização e ninguém, até o momento, quando eu saí de lá, né, que foi por uma situação de buscar novas oportunidades, é que eu revelei para todo mundo que eu tinha filhos. Então, eu posso dizer, de uma questão muito complicada na época, porque logo quando eu cheguei, eu tive uma amizade com a recepcionista, até porque na época que eu estava na Universidade do Amazonas, o marido dela era professor substituto da área, lá de letras de língua inglesa, e na época ela disse, olha, ela já me conhecia de lá, aí ela disse, eu vou te dar um conselho, quando você for para entrevista, aí eu disse, eu sei que tu tem filha, tem uma filha. Quando você for para entrevista, negue que você tem filhos. Eu engoli isso seco. Eu digo, como? Não entendi. Ela disse, eu tô te dando, tu quer um emprego? Você tem todo o perfil para isso. Você tá aqui por causa disso. Tem 5 ali na tua frente, mas nenhuma tem o currículo que você tem. Mas negue que você tem filhos. E eu neguei. E durante 1 ano, eu nunca imaginaria que eu tinha filhos.
Eu nunca faltei, eu nunca cheguei atrasada, né? Eu nunca tive desculpa para verificar, até porque quando a minha filha adoecia eu contava com a questão da minha mãe, né? Então eu posso dizer que isso você fez me lembrar uma coisa, né? Que eu sempre falo com meus alunos. E eu realmente tenho essa questão aí. Então tem muitas organizações que realmente têm uma questão com a gente, vamos dizer assim, discriminatória pelo fato da gente gerar filhos e dar a entender para eles que a gente vai faltar, que a gente vai ficar, entendeu? Deixar a organização em segundo plano. Então eu resolvi na época mentir por causa disso. Agora fica a pergunta. Como você concilia a vida doméstica com a vida profissional de mãe e etc? Como a senhora associa a sua vida profissional com a sua vida pessoal? É muito complicado. É muito complicado. Isso sempre foi assim, como eu te disse. Desde quando eu comecei a retornar para os meus estudos, com a minha filha já, tipo, com uns 12, 13 anos, foi muito complicado, porque eu estudava de manhã, trabalhava de tarde e de noite, né? E eu voltava para casa, tentava cuidar dela, fazia meus trabalhos de madrugada. E hoje eu até tenho problemas com sono, porque quando a gente realmente se esmera, se doa para uma questão que a gente quer aprender, eu sempre estudei muito, eu sempre gostei muito de fazer as coisas bem feitas, né? E eu sempre, tipo, e quando tinha algum empecilho, eu ia lá dizer, eu disse, poxa, eu preciso aprender, eu não posso deixar ninguém me desmerecer, né? Porque era uma vida já complicada, porque eu já participava com muitos homens, que qualquer coisa te tiravam, né, um sarrinho contigo, né? Que a gente fala que é um sarrinho da tua cara. E aí eu dizia, nossa, eu preciso verificar. Então, como também, como eu te disse, eu estudava de manhã, trabalhava tarde de noite, eu saía tipo 10 horas de lá, chegava em casa já meia-noite, tinha que estudar. Então eu passei noites e noites durante 4 anos da minha vida em claro. E eu até hoje eu posso dizer, eu consigo passar noites em claro, estudando. E desde lá, quando eu comecei de novo a estudar, né, retomar os meus estudos, a minha filha Bianca, ela sempre foi uma boa menina nesse sentido, né? Eu sempre disse pra ela, minha filha, mamãe tá indo, mamãe não tá aqui porque a mamãe precisa trabalhar, né? E ela sempre foi uma boa menina nesse sentido e com as graças de Deus também, graças a Deus, ela nunca teve problemas sérios de doença ou coisa assim. E desde lá, desde quando eu retornei ao trabalho, né? Foi na época que eu tive que mentir, que eu te falei. Eu fui para a universidade, comecei sistemas de informação, já tinha ido para... Aí quando eu saí de lá de onde eu tinha mentido, eu fui para a Universidade do Amazonas para fazer porque eu sou técnica em contabilidade também, né? Na época, em Manaus, eu, graças a Deus, também por motivos da minha mãe, eu tive que vamos dizer, passar na escola de padrão em relação à contabilidade. Era uma escola tipo modelo. Então minha mãe, se outro passa, tu passa. Aí eu tive que me esmerar mesmo. Mas graças a Deus, eu sempre fui uma boa aluna, sabe? Meus professores, desde a primeira série, eles sempre disseram bem assim, poxa, tu tem uma possibilidade. Como eu não tive muito brinquedo na infância, como eu não tive muita oportunidade de brincar, eu não tinha muita liberdade, desde cedo a única coisa que eu conseguia uma lousa, conseguia giz e conseguia uma massa do posto. E eu fazia para meus vizinhos e ensinava matemática para eles. Era a minha brincadeira na época de criança. Né? Eu estou fazendo agora, recentemente, também uma pós-graduação em pedagogia pelo IFRR, na qual eu participei de uma seleção para selecionar 50 no meio de 300 pessoas e onde, graças a Deus, eu consegui a 5ª colocação, né? E foi uma coisa também muito interessante. E eu vejo hoje, estudando a teoria e compartilhando com a prática, que eu já nasci com essa questão de ensinar as pessoas, de querer realmente ensinar as pessoas. Né? Então, desde quando voltando ao que você me perguntou, quando eu comecei a voltar para o meu trabalho, tive que mentir para adentrar na organização de novo, né, para ter novas oportunidades. Comecei a fazer faculdade, aí trabalhava de tarde, de noite, aí fazia meus trabalhos de madrugada. E aí as coisas foram acontecendo, foi muito complicado. Eu tinha que me desdobrar em 5 e a gente não sabe. Aí a gente até brinca com a gente, que a gente é mulher e a gente sabe fazer várias coisas ao mesmo tempo. A gente brinca, né? Mas foi doído, é meio complicado. Depois que eu saí da universidade, eu passei um processo seletivo também para o Centro de Educação Tecnológica, onde eu tive que assumir uma função um pouco mais baixa do que eu já tinha. Mas como eu precisava do emprego, eu também
tive uma boa colocação, eu entrei. E lá eu comecei com uma função baixa. E depois eu fui, vamos dizer assim, tendo oportunidades. As pessoas olham para você e dizem, olha, eu acho que ela tem capacidade, ela pode. E foi quando eu ingressei realmente na sala de aula de 10 anos para cá. E sempre foi assim, eu sempre tentei conciliar a minha área operacional. Como assim operacional? Tipo, na área de secretaria de escola, né, do Centro de Educação Tecnológica, na área de educação à distância, com a minha área docente, né? E eu também estou vinculada ainda à Universidade do Amazonas hoje como tutoria à distância. Eu tenho 7 disciplinas no momento. Então, assim, como eu te disse, a minha vida, desde quando eu recomecei a estudar, aí trabalhar ao mesmo tempo, não está sendo fácil. Hoje, como eu estou vinculada, eu estava no estado recentemente com 2 a 3 turmas, porque a gente trabalha lá de uma forma modular, né, carga horária, e eu estava agregando, vamos dizer assim, essas disciplinas, esses módulos, né, até finalizar algumas turmas. E hoje eu estou vinculada à Universidade do Estado, aliás, da Universidade Federal, a UFRE. Estou professora, né, na área de administração e ministro aula para o curso de secretariado, né. Então está sendo complicado porque eu precisei finalizar muitas coisas, graças a Deus, como eu já dou aula há 10 anos na área de informática, tudo para mim, vamos dizer assim, é muito simples. Eu preciso verificar, fazer que eu faço um checklist. Minhas turmas de amanhã é básico. Eu tenho que fazer isso, isso, isso. Tem prova? Aí eu verifico geralmente as provas, porque dependendo da turma eu uso ou não as provas, entendeu? É uma coisa assim que eu vou me reciclando a cada dia. Aí, como eu estava agregada na universidade, olha, professora, a senhora vai ter 3 disciplinas, quais são elas? Aí eu tive que juntar, verificar a cultura da universidade, verificar em relação a isso, ou seja, fora as questões domésticas que a gente tem. Hoje, Bianca tem 21 anos, né? Ela está estagiária na Yamaha, paga a faculdade dela, porque ela desistiu do IFAM na época, que não quis fazer. Eu até fiquei meio assim de, poxa, minha filha, a gente estudou tanto para você ir para uma questão pública, né? Ela disse, não, mãe, não quero fazer, mas aí é aquilo do negócio. Eu me vejo nela. Eu disse, minha filha, então se é isso que você não quer fazer, não faça, faça outra coisa. E ela se encontrou numa outra área, né? Paga a faculdade dela, tem as coisas dela, mas eu tento sempre estar com ela fisicamente e pessoalmente. Todo dia eu falo, todo dia eu pergunto se já dormiu, se já acordou, se já comeu, né? Tenho aquela questão lá, de, por exemplo, dia de quarta-feira eu digo pra mim que é o dia que eu lavo roupa, né? É o dia que eu faço uma faxina a mais, né? Em relação a isso. Mas é muito complicado, né? Assim, de uma forma particular, o meu dia a dia é complicado. Mas, por exemplo, ontem eu cheguei na faculdade, tive aula ontem um dia de que eu tenho metodologia, tenho aula de 18 a 20, só que eu estava lá 3 horas da tarde, que eu tive que correr na biblioteca, tive que verificar aula com meus alunos de ABNT, tive que marcar algumas coisas, porque a gente vai ter semana do secretariado, tive que devolver alguns livros. Então ontem foi um dia e tive que sentar para ver minha aula. Aí cheguei, tipo 9h30 da noite, aí tomei um banho, comi alguma coisa, sentei e fui cuidar dos meus alunos na área de administração pública, na tutoria. Fui até 2, 3h30 da manhã, né? E aí acordei hoje já de uma forma assim, eu juro por Deus, hoje eu fiz um teste, eu digo, eu vou desligar o celular para ver se eu acordo mais tarde. Mas não, o reloginho biológico tá às 6h30 da manhã. Aí eu digo, cadê meu celular? Não, tá desligado. Aí eu peguei e olhei assim, vou ligar o computador porque eu preciso saber que horas tem. Aí peguei e botei o óculos, caramba, 6h30 da manhã, eu não acredito. Aí eu disse, não, vou dormir mais um pouquinho, vou desligar tudo, vou dormir mais um pouquinho. Virei, 7h15, eu digo, minha nossa, por que a hora não para? Né? E eu tomei um remédio, porque eu disse, eu vou tomar um remédio porque eu preciso dormir. Então, assim, é uma coisa que já está impregnada em você, no sentido de dizer, eu tenho responsabilidades, eu tenho cobranças, eu assumi muitas coisas e é assim que a gente tem que ser. É por isso que eu te dizendo, focada nesse sentido, né? Eu tenho uma pós-graduação, que daqui a pouco eu vou terminar, porque é a segunda que eu faço, né? A área de educação, onde eu também procurei essa área que eu gosto, que eu estou começando a gostar muito, e eu associei muita coisa, porque eu vivencio com pessoas, né? Então a educação está sendo para mim uma área muito que me dando muito valor, estou me agregando muito conhecimento. Então também tenho uma pós-graduação, e aí um dia desse uma aluna fez eu contabilizar o que eu tinha, né? Ela disse, olha, eu estou com 2 turmas cursando ali no estado, eu estou com 3 disciplinas na federal, eu estou com 7 disciplinas no ambiente, eu estou com uma pós-graduação, né? Eu fiz seleção agora recentemente para o mestrado.
eu tive que fazer outras coisas referente a isso. Aí eu digo, nossa, o negócio é, acho que a nossa cabeça funciona mil nesse sentido. Né? E por um acaso essa noite eu fiz esse teste comigo, é muita coisa. Como você vê trabalhar a história das mulheres no Brasil? Como é que você vê esse trabalho sobre a história das mulheres no Brasil? O que a senhora acha da gente trabalhar no projeto aqui para Sobre a história das mulheres no Brasil. o que a senhora acha da gente fazer um projeto para colocar dados sobre as mulheres sobre a história das mulheres do Brasil? Olha, eu acho isso magnífico. Por muitas instâncias, realmente pela valorização que a gente tem enquanto mulher, enquanto profissional, enquanto tudo. E eu conversei com a professora que isso é importante que vocês que estão agora nesse momento, fazendo, ainda que não saíram da escola, tenham ciência do que é pesquisa. Porque nós precisamos de pesquisadores, principalmente na nossa região. Na nossa região, nós somos carentes dessa área, de saber o que é pesquisa, de realmente investigar os fatos, de entender pelo menos o primeiro passo. É claro que até então, você que ainda não vivenciou uma faculdade, eu sou professora de metodologia no momento, né? Presencial lá na UFR. Então, pra gente, para vocês, quando vocês chegarem na graduação, pelo menos eu acho que vamos dizer assim, vocês enquanto discentes, vão sentir menos o que os outros alunos sentem quando chegam lá. Como assim? Eles chegam lá, quando a gente coloca a falar o que é pesquisa, o que é ciência, o que é metodologia, eles ficam assustados. Porque eles não sabem, uma que eles acham difícil e outras eles acham muito difícil a gama de trabalhos que eles vão ter, entendeu? E, como eu te disse, isso daí está sendo muito benéfico, porque se todas as escolas fizessem isso, nossos alunos não chegariam com tanto medo. E aí talvez suscitaria dentro de mim, de você e de qualquer outra pessoa a questão de pesquisa. Nosso Brasil, a gente perdeu muita coisa recentemente, tá? Referente a recursos em relação à pesquisa. E a gente não tem, dos nossos governantes, uma consideração referente a isso. Nós tínhamos alguns projetos, Ciências Sem Fronteiras, todos perdemos. Agora querem tirar as bolsas das pessoas que estudam para isso. Gente, sem ciência, sem pesquisa, não tem educação, entendeu? Então isso daí está sendo benéfico e eu parabenizo a escola, eu estou muito feliz, eu estou muito lisonjeada pelo esse convite, né? Vamos dizer assim, de uma forma, porque eu me sinto rorainense, né? Eu passo por aqui, eu olho para as pessoas, eu vejo as considerações que eles têm com a minha pessoa, porque eu sempre tento alavancar sempre que nós podemos, que nós somos, né, pessoas que podemos, não é só o Sul-Sudeste, né? A gente pode, a gente tem pessoas aqui que façam isso e tem pessoas que estão chegando para agregar. A gente tem essa coisa, muitas pessoas aqui que agregam de uma forma assim espetacular o nosso ensino, né? Então a gente pesquisa é tudo em relação à educação. A gente precisa disso para crescimento. Parabéns, tá? Muito obrigada pelo convite e nós que agradecemos. muito obrigada. Ok?